Então vai falar primeiro o companheiro Expedito, companheiro diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Federais. Muito boa tarde, companheiros. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Todas as delegações, as que já estão aqui. Temos companheiros ainda que estão para chegar. Meu nome é Expedito Mendonça, eu sou do Distrito Federal, militante do PCO. Sou dirigente do Sindicato dos Servidores Públicos, também fundador dessa mesma entidade, que nesse momento agora está fazendo 30 anos, tá certo, de existência. Foi uma entidade conquistada através da luta, tá certo, através da mobilização dos servidores públicos, que na época eram, inclusive, proibidos de se sindicalizar, mas nós, através de um gigantesco movimento que fizemos no país inteiro, conquistamos o direito de sindicalização, não só no Distrito Federal, como no país inteiro. O que acontece nesse momento, companheiros? Eu queria pontuar alguns aspectos relevantes que marcam a realização desta segunda Conferência Nacional. No que diz respeito à nossa categoria, aos servidores públicos, mas é um problema geral de toda a população brasileira. Os ataques impiedosos que vêm sendo despechados contra a população trabalhadora brasileira. E, particularmente, existe uma categoria que vem sendo o alvo de todos os governos que elegem essa categoria como alvo para despejar nas costas dessa categoria dos servidores públicos federais todas as mazelas criadas pelo Estado burguês, essa ofensiva da burguesia contra os trabalhadores. Eles encontram um bode expiatório nos servidores públicos. Nesse momento agora, o ministro Paulo Guedes, ele elaborou uma proposta de reforma administrativa que é um verdadeiro tiro de canhão em cima dos servidores públicos. A proposta, inclusive, é uma ilegalidade, porque propõe redução salarial de um salário que já está por demais rebaixado, por demais atacado. A perversidade do governo é ilimitada nesse sentido. É um ataque gigantesco contra os aposentados. A reforma administrativa colocou em relevo esses ataques, essa situação, e a situação vem sendo aprofundada de maneira muito draconiana no governo Paulo Guedes, Bolsonaro, tá certo? E o que a gente, infelizmente, não vê por conta das direções sindicais é uma reação que deveria estar colocando na ordem do dia um gigantesco movimento de luta dos servidores públicos para reagir a essa situação. A categoria dos servidores públicos, ela foi uma das categorias mais atacadas por todos os governos, mas particularmente nesse governo agora, o ataque do governo Bolsonaro não tem precedentes, não tem paralelo em relação a todos os outros governos anteriores que já foram por demais perversos contra a categoria. E o que a gente vê é uma paralisia que não é outra coisa a não ser o reflexo exatamente dessa política que foi criticada aqui. Daquela política que fala, não, os trabalhadores do serviço público, assim como outros trabalhadores também, que é uma caracterização de uma parte da esquerda que insiste em dizer que os trabalhadores são bolsonaristas, que os trabalhadores apoiam o plano do Paulo Guedes, que os trabalhadores isso, que os trabalhadores aquilo. Portanto, os sindicatos deveriam apenas colocar uma política de resistência. Isso é uma grosseira mentira, companheiros. Quando a gente vai ali na esplanada e entrega um panfleto, tá certo? Que leva um boletim, existe um interesse da categoria, existe um interesse dos trabalhadores em perguntar por que não há reação, por que não há luta. E nesse sentido, eu acho que nós devemos elaborar aqui, eu acho que nós devemos discutir aqui nessa segunda conferência, tenho a convicção que é de responsabilidade dessa conferência tomar medidas no sentido de apontar para uma perspectiva de greve geral do funcionalismo público no próximo período, como forma de reagir a esses ataques do governo, que não é outra coisa senão a implementação do plano do Fundo Monetário Internacional, do plano dos banqueiros, contra uma categoria já por demais atacada e sofrida. O outro aspecto, companheiros, que eu acho que não pode faltar aqui nessa segunda conferência é essa questão absolutamente gritante, essa situação que nós vivenciamos no país recentemente, mas que é uma rotina dentro do país, que é a questão do salvo-conduto que a polícia militar tem para matar jovens trabalhadores na periferia do país.
Nós estamos vivenciando uma situação de verdadeiro escândalo a nível nacional, que é esse salvo-conduto que a polícia tem para sair matando indiscriminadamente e agindo ilegalmente, inclusive organismos internacionais como a ONU, que não é de esquerda, que não é socialista, não é nada, já recomendou a extinção da Polícia Militar em Brasília, exatamente pelos crimes que ela perpetra contra a população jovem, contra a população explorada, contra a juventude particularmente negra da periferia, onde ela age impunemente, matando, como nós vimos no caso de Paraisópolis, em dezenas de outros casos que se sucedem pela periferia do país. Nossa conferência tem a responsabilidade e o dever de discutir de forma clara aqui uma campanha para o próximo período, que é a ruptura com essa ideologia pacifista, com essa ideologia que só tem causado malefícios e que só tem aprofundado a situação de ataque e de assassinatos contra a população. Nós precisamos elaborar um plano e colocar nas ruas uma campanha no próximo período pela dissolução imediata desse verdadeiro grupo de extermínio chamado Polícia Militar Brasileira. Isso não oferece segurança nenhuma para a população. PM no Brasil significa morte, assassinato, crueldade, ilegalidade. E nós temos o dever aqui dessa conferência. Os companheiros aqui, nós temos que levar adiante esse combate, levar adiante para o conjunto da população, desmistificar essa política da esquerda brasileira de que não é possível armar a população porque vão haver milhões de mortes, porque nas políticas de confrontos vão morrer inocentes. Ora, que ideia é essa de que vão morrer? Os inocentes estão morrendo aí, não é porque a população está armada, é pela ação da polícia que milhares e centenas de milhares de trabalhadores estão sendo mortos. Portanto, nós precisamos reagir, defendendo o armamento da população, defendendo a dissolução da Polícia Militar e colocando na ordem do dia só polícias, armamento da população e lutar por um governo dos trabalhadores. Só Bolsonaro, greve geral do funcionalismo. Obrigado.